Bem-vindos novamente. Nós vamos fazer um outro exemplo de aplicação do algoritmo DH e agora a gente vai aplicar esse algoritmo seria o exemplo 2, mas ele está nos slides como 1. A gente vai aplicar ele para esse manipulador esférico de Stanford. É um dos manipuladores clássicos, um dos primeiros que apareceram na era industrial, de robótica industrial, criado pela Universidade de Stanford. E é um manipulador esférico porque tem um espaço de trabalho esférico. Ele é um manipulador de 6 juntas e está representado aqui nesse slide. Aqui e aqui está a representação esquemática das juntas. Então, vamos lá, vamos ver as juntas e a gente já numera também essas juntas com vocês. Então, tá aqui. Então, a primeira junta dele é uma base uma base rotativa, então ele tem uma junta rotativa. A primeira articulação é uma junta rotativa. A segunda articulação, ela faz a flexão do braço todo que vai para trás, essa é a segunda junta. Então, ela tá aqui, essa junta. A terceira junta é uma junta linear prismática. É uma junta linear prismática, está representada por esse paralelepípedo. Ela está fazendo a extensão de tudo que tiver depois, né, desse elo para frente. A quarta junta, e aí nós temos as três primeiras juntas, né? A quarta junta, quinta e sexta junta são aquele famoso punho esférico que eu já mencionei para vocês. Então, a quarta junta faz a rotação do punho esférico, então rotaciona todas essas articulações. A quinta junta faz a flexão e extensão do punho, né? E a sexta junta rotaciona a ferramenta. Tá certo? Então, vamos começar aplicando o algoritmo DH a esse manipulador. Vamos começar pelo passo 1 do algoritmo, que é numerar as juntas. Numere as juntas da base até a ferramenta, de 1 a N, tá? De 1 a N. Então, aqui nós temos a primeira junta rotativa, a segunda junta que eu tinha mostrado, a terceira junta que é linear prismática, a quarta junta que rotaciona o punho esférico. Daí nós temos aqui o eixo da quinta junta que faz esse movimento aqui, que é flexão e extensão do punho. Eu vou colocar como quinta junta aqui, para ficar mais claro. E aí nós temos o eixo da junta que rotaciona a ferramenta, o eixo da sexta junta, que faz essa rotação do órgão terminal. Então, basicamente, são essas as nossas juntas. Nosso N, então, do manipulador será 6, e eu já vou deixar o I aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer agora, depois de numerar as juntas, é fazer a alocação da primeira origem, a origem 0, no caso. Então, eu vou mudar a cor da tinta aqui, para ficar um pouco menos confuso. E a gente vai alocar essa primeira origem, tá ali ao lado já, mas a gente vai escrever ela aqui no manipulador. Então, a gente aloca o Z0, alinhando o Z0 com o eixo da junta 1. E essa origem, ela está presa fixa ao elo 0, que é o elo da base, tá bom? Então, ela tá lá, tá aqui presa a esse elo aqui, a origem, a primeira que tem do manipulador. E aí, depois nós escolhemos arbitrariamente x0, tá? Isso é para a junta da base, arbitrariamente, não é sempre arbitrário. E completamos o sistema destrógero usando a regra da mão direita, que eu tinha mostrado nos slides anteriores. Então, essa é a nossa origem 0. E aí, nós incrementamos o contador e testamos. 1 é menor que n, menor que 6 é menor. Então, a gente começa a recursão do algoritmo, que é alinhe o eixo
ZI com a junta I mais 1, que no caso é 2. Então, alinho o eixo Z1 com o eixo da junta 2. Eu vou trocar de tinta novamente. E aí, então, aqui nós temos o eixo da junta 2. Qual que é o eixo da junta 2? É esse eixo aqui. Então, Z1 vai estar alinhado com esse eixo. Z1 aqui. Agora, próximo passo. Localize a origem 1, onde a origem 1 vai estar. Ela vai estar na interseção entre Z atual e anterior, entre Z1 e Z0. E a pergunta é, eles se interceptam? Sim, eles se interceptam ortogonalmente. Onde eles se interceptam? Eles se interceptam nesse ponto aqui. Então, esse ponto será a origem O1. Próximo passo no algoritmo é alocar x1 de forma que ele seja perpendicular tanto a Z1 quanto a Z0. E aqui nós temos Z0 apontando aqui para cima, Z1 nessa direção, a gente não tem escolha, a não ser esta direção aqui. E esta direção, ela vai ser... A direção não é arbitrária nesse caso, porém o sentido é arbitrário, sim. Completamos daí o sistema destrógero com Y para baixo. E aí eu vou contar um segredo para vocês. A gente não vai mais representar os Y no sistema destrógero aqui, eu não vou mais representar porque a gente não tem nem rotação nem translação ao longo do eixo Y. Então, o mais importante no algoritmo DH são o eixo Z1 e X1. Então, aqui eu já não vou representar por clareza mesmo aqui de representação de desenho, tá bom? E aí, completado o sistema destrógero, a gente incrementa o contador e testa. 2 é menor que 6 é menor, então faz a recursão novamente. Eu vou trocar novamente de tinta. Então, novamente, nós vamos agora para a origem, alocar a origem 2. Então, mas antes a gente alinha o eixo Z2 com o eixo da junta 3. E qual que é o eixo da junta 3? O eixo da junta 3 é esse eixo aqui, a junta é linear prismática, tá correndo nesse eixo, esse é o eixo da Z2. Ok, próximo passo, localize a origem 2 na interseção de Z1 e Z2. Bom, Z1 e Z2, eles se interceptam exatamente nesse ponto, tá? E eu já coloquei aqui para vocês. Então, a origem 2 vai estar localizada aqui. É importante localizar a origem? Claro que é importante, porque os parâmetros DH são em relação à localização da origem. Bom, próximo passo, então, localize x2, tal que ele seja perpendicular tanto a Z1 quanto a Z2. Só que Z1 tá nessa direção e Z2 tá aqui nessa direção. Então, pra gente, só sobra a direção vertical. Então, x2 tá nessa direção. Complete o sistema destrógero e incremente o contador. Então, vamos incrementar o contador, testa novamente. 3 é menor que 6? É menor. Então, continua alocando as origens. Bom, próxima origem 3, Z3, alinhado com a junta 4. Então, alinhe o Z3 com o eixo da junta 4. Deixa eu apagar aqui isso aqui. E continuar aqui. Qual é o eixo da junta 4? É o mesmo eixo da junta 3, ele passa pelo mesmo eixo. Então, aqui eu vou escrever Z4. Aliás,
Z3, é a junta 4. Z3. Localize, próximo passo, localize a origem 3 na interseção dos eixos Z2 e Z3. E eles se interceptam? Então, eles não se interceptam dessa forma, da forma ortogonal, gerar um ponto de interseção. Eles estão colineares. Então, nesse caso, nós caímos no caso do algoritmo que ele prevê, no caso no qual eles estão alinhados no mesmo elo. Então, é o último caso ali. Nesse caso, o que a gente tem? Quando os Z's estão alinhados, colineares, no mesmo elo, tudo isso são sinônimos, a gente tem a liberdade de escolher a origem atual em qualquer ponto, claro, para frente da origem 2, em qualquer ponto à frente da origem 2 nesse eixo aqui, tá bom? E a gente vai escolher nesse ponto aqui, que é o ponto mais longe possível que ainda faça parte do alcance desse, que esteja mais próximo à próxima junta, vamos dizer assim, para computar o máximo possível de distância nesse, mais a escolha arbitrária, essa é a minha escolha. Bom, então alocado Z3. Próximo passo é aloque o x3, tal que ele seja ortogonal tanto a Z2 quanto a Z3. Então, aqui no caso, nós temos, como nós temos os dois alinhados, a gente tem liberdade de escolha para o x3. E nós vamos escolher, como aqui na figura, o x3 apontando nessa direção, tá bom? E completando com o y3 para cima. Feito isso, a gente incrementa o contador novamente, então ele passa a ser 4. Eu vou trocar de tinta de novo. E nós vamos para a próxima origem, que é a origem 4, Z4, alinhado com o eixo da junta 5. Bem, o eixo da junta 4, a junta 4 fazia a rotação do punho. A junta 5 faz a flexão e extensão do punho. Então, é em torno dessa, eu já tinha desenhado ali, se quiserem voltar depois e verem, é esse eixo aqui, esse é o eixo da junta 5. O Z o Z4 vai estar alinhado com esse eixo aqui, tá bom? Próximo passo, localize a origem 4 na interseção de Z3 e Z4. Bem, esse ponto já é o de interseção dessas juntas. Eles estão coincidentes, essas origens estão coincidentes pelo fato de que isso aqui é um punho esférico, tá bom, gente? E agora nós precisamos alocar x4, de modo que o x4 seja ortogonal tanto a Z4 quanto a Z3. Então, a gente não tem muita opção aqui, nós temos só essa direção e a gente tem arbitrário sentido, mas eu vou, para não fazer mais transformações, alocar o x4 para cá também, alinhado com x3. Aqui eles não estão alinhados, mas eles é como se eles estivessem, tá? Pronto. Incrementamos o complete sistema de estrógeno, incremente o contador, que vai passar a valer 5. 5 testa o contador. 5 é menor que 6. É menor que 6 ainda, continuamos na iteração, tá bom? Eu vou trocar de cor de tinta. Bom, origem 5, então. Alinhe Z5 com o eixo da junta 6. Então, o eixo da junta 6 é o eixo que rotaciona a ferramenta. Essa rotação se dá em torno desse eixo aqui. Então, esse eixo Z3, ele vai estar alinhado com o eixo Z5. Eu vou fazer uma barra aqui, vou colocar Z5. E vou riscar aqui também. E depois na figura ao lado, vocês vão ter com mais clareza isso aqui. Então, o Z5 está apontando para cá. Acho melhor escrever Z5 aqui. Bom, depois aqui eu apago. E agora, o próximo passo é localize a origem 5
na interseção de Z4 e Z5? Bom, Z4 e Z5 também se interceptam nesse ponto aqui, e aí nós temos que 3 origens estão coincidentes nesse ponto, e é uma característica do punho esférico isso, tá bom, gente? 3 origens coincidentes. Isso é extremamente vantajoso, zera um monte de parâmetros DH para o manipulador, e isso torna os cálculos de posição e orientação do orientador muito mais fáceis e rápidos, e por isso que a maioria dos manipuladores industriais atualmente tem um punho esférico na sua estrutura, são projetados para terem um punho esférico. Lembrem disso quando estiverem resolvendo prova, exercício, tá? Lembrem dessas dicas. Bom, e agora a gente vai apontar, o próximo passo escolher a direção de X5. X5 tem que ser ortogonal a Z4 e Z5 ao mesmo tempo. Então, a gente não tem outra opção a não ser, de novo, para o mesmo lado, escolher X5. E aí eu vou fazer aqui, escrever X5 também, é origem 4 e origem 5. Então, todos os X dessas origens apontam na mesma direção, apontam no mesmo sentido, isso também zera um monte de parâmetros aí, tá? Bom, aí incrementa o contador, completa o sistema de estrógeno, incrementa o contador e testa. 6 é menor que N? Não, não é menor, é igual. Então, a gente cai fora da iteração e vai para o passo seguinte a essa recursão. E esse passo nos fala sobre a alocação da origem N. Então, fala assim: aloque a origem N na ponta do manipulador, na ferramenta, no finzinho do último elo, alinhando o Z6, o ZN, com o eixo Z anterior, alinhando o Z6 com o Z5, que está em verde aqui. Eu até deixei eles na mesma cor para não ter dúvida. Então, essa origem vai estar localizada aqui. Eu coloquei de propósito, sempre tem uma ferramenta ali para lembrar vocês desse detalhe, para não confundir que essa origem não está coincidente com essa. Sempre vai ter um pequeno deslocamento referente ao tamanho da junta. O tamanho da última junta não, do último elo, tá bom? Ou então da ferramenta. Ok, escolha X6, XN de forma arbitrária. E aqui nós vamos escolher esse X6 também na mesma direção dos X anteriores e complete o sistema de estrógeno. Essa origem N é tão importante quanto a origem da base. São origens especiais, são origens da ferramenta e da base. Elas são geralmente, é o que define, na verdade, os extremos da cadeia cinemática do manipulador. E de tão especial que é essa alocação, os eixos recebem nomes especiais. O Z6 é reach, o Y6 é sweep e o X6 é lift. Tá? Então, vocês vão encontrar esses eixos como reach, lift, sweep dentro de alguns manipuladores, se alguém estiver aí trabalhando com robótica. Isso é muito comum na robótica, nomear esses eixos com nomes, né, por extenso. Bom, terminamos aqui a primeira etapa, que é a alocação de origens do algoritmo, que eu chamo de origens, né? E aí nós vamos para a segunda etapa, que é do algoritmo, ainda seguindo o algoritmo, tá bom? Quando a gente aloca a origem, a gente reseta o contador novamente, ele passa a valer 1 e a gente vai computando os parâmetros DH. Bom, então agora a gente vai computar os parâmetros DH, que é o passo B do algoritmo. Então, o que a gente vai fazer? Seguindo o algoritmo, nós vamos entrar naqueles passos que computam os parâmetros DH. Então, vamos lá.
O parâmetro θ1 vai ser definido. Então, recursivamente, nós vamos ter conjuntos aqui de parâmetros, tá bom? A e alfa. Então, o primeiro conjunto de parâmetros, θ1, D1, A1 e alfa1, eles transformam o movimento entre as origens 1 e 0, tá? Essa transformação é executada pela junta, pela primeira junta, a junta 1. Então, sempre façam essa análise. Entre a origem 1 e 0, o que na verdade o DH faz, ele faz uma análise junta a junta, elemento por elemento, de como a transformação de movimento acontece. Então, aqui nós sempre vamos ter duas origens, uma móvel e uma fixa em relação a essa móvel, e aí a gente vai analisar como a junta executa esse movimento. Então, é isso que nós vamos fazer para todos esses, para N juntas, no caso. Então, entre a origem 0 e 1 existe a primeira junta, é uma junta rotativa. Juntas rotativas têm a propriedade de variar o quê? O ângulo. Pois bem, algum ângulo aqui será variável nesses parâmetros. Então, assim, nós definimos pelo algoritmo DH que o θ é o ângulo de rotação para alinhar x1 e x0 em torno do eixo z0. Então, tá aqui sinalizado para vocês o que o θ1 é. E é justamente o que a junta faz. Ela articula isso tudo de um ângulo θ1. Em torno de Z0. Então, nós vamos ter aqui um θ1 variável. Esse θ1 vai ser variável. Bom, próximo parâmetro, D1. D1 é a distância entre as origens 0 e 1 ao longo do eixo Z0, tá? Então, aqui nós temos claramente representado D1, essa distância entre essas duas origens, ao longo do eixo Z0. Essa distância será fixa ou variável? Essa distância será fixa, porque a atuação da junta, no caso a junta analisada, não altera essa distância. Distância D, parâmetro D, só é alterado por juntas lineares prismáticas. Parâmetro A1. A1 é definido como a distância ao longo do eixo X atual, X1 no caso, ou seja, ao longo desse eixo aqui, para alinhar as origens 1 e 0. Então, essas origens, se elas estivessem desalinhadas, teria esse parâmetro numérico. Nesse caso, a gente tem 0. E essa distância, ela só pode ser fixa, porque eu já falei, distâncias A não podem ser variáveis. As juntas não articulam, não variam os parâmetros ao longo dos eixos X. As juntas lineares prismáticas variam distância ao longo do eixo Z, dos eixos ZI. Aliás, do ZI menos 1. Bom, alfa1. Alfa1 é o ângulo de torção para alinhar o Z0 ao Z1 em torno do eixo X1. Cuidado com o índice, tá? Em torno desse eixo, para alinhar, no caso, nós temos aqui o Z0 para alinhar Z1. Ok, aqui nós temos um ângulo e vamos computar ele agora. Então, para computar corretamente esse ângulo, ele vai valer aqui 90 graus, tá? Porém, a gente precisa do sinal dele correto. Para isso, a gente vai usar aquela regra da mão direita que eu mostrei para vocês, de rotação de ângulo, de sinal de ângulo. Então, o que a gente faz? Alinha o dedão com o eixo X1 e rotaciona de Z0 para Z1. Se o movimento é com a palma da mão é positivo, com a face é negativo. Então, aqui nós temos movimento de 90 graus com a face. Então, ele será 90 graus negativo, o alfa, tá? 90 graus negativo ou 270 positivo, tá? Porque aí os valores de senos e cossenos serão
os mesmos. Bom, então a gente terminou o primeiro conjunto de parâmetros. O que a gente faz aí? Esses parâmetros já estão aqui na tabela ao lado, e nós vamos iterar incrementar o contador. A gente vai incrementar o contador. Testa, agora 2 é menor que igual a 6, porque aqui entra o teste de igual. É menor ou igual a 6, então continua a iteração. Volta lá para a recursão dessa parte do algoritmo. Então, a gente vai para o segundo conjunto de parâmetros, θ2, D2, A2 e alfa 2. Então, vamos lá. Agora, a gente vai para o próximo conjunto, para a próxima origem, a transformação de movimento entre a origem 2 e a origem 1. Essa transformação é executada por outra junta, que é a junta 2. Essa junta aqui, tá? Então, ela executa essa transformação de movimento. E, de cara, a gente vê que é uma junta rotativa. Portanto, o θ será variável, valerá θ2 e será uma variável. Próximo parâmetro D2 é definido como a distância entre as duas origens ao longo do eixo Z1, do eixo anterior Z. Então, nós temos o Z aqui, justamente entre as origens existe um parâmetro D1. E ele vai ser fixo ou variável? Ele vai ser fixo, porque a junta é rotativa, ela não altera a distância. Reparem que aqui tá muito certo os nossos parâmetros, a gente tem uma distância aqui, e essa distância ela é computada como parâmetro D, pela definição, ela está ao longo do Z anterior, do eixo Z anterior, então tudo fecha, seguindo o algoritmo, tudo fecha. A gente computa as distâncias corretamente. Agora, se por acaso, para vocês caírem que isso aqui é um parâmetro A2, por exemplo, revejam a alocação de origens, porque daí o passo A de vocês, a alocação de origens está errada, tá bom? Sempre que isso acontecer, sempre que tiverem essa inconsistência. Próximo parâmetro A2 é a distância definida entre as origens 1 e 2 ao longo do eixo x2. Então, é o desalinhamento nesse eixo vertical aqui. As origens, no entanto, estão perfeitamente alinhadas, então é zero e é fixo, porque a junta não articula esse parâmetro. Bom, aí nós temos o ângulo alfa. O ângulo alfa é o ângulo definido em torno do eixo x, atual x2 no caso, para alinhar Z1 e Z2. É como se o Z1 tivesse aqui, né? Para alinhar de forma angular, rotacionando esses eixos aqui. Então, nós temos um ângulo entre Z2 e Z1, sim. Vamos calcular o sinal desse ângulo, alinhando o dedão com x2, rotacionando a mão de Z1 para Z2. O sentido vai ser no sentido da palma da mão, ele é um sentido positivo. Então, o alfa 2 vai ser 90 graus, positivo e fixo, porque a alfa não é variável pela junta. Então, tá aqui esses parâmetros. Bom, eu vou apagar isso aqui, então, enquanto isso a gente incrementa o contador e testa. Incrementa o contador e testa. 3 é menor que 6? Menor ou igual a 6? É menor ou igual a 6. Então, continua a iteração. Nosso próximo conjunto de parâmetros vai ser θ3, D3, A3 e alfa 3. Então, nós definimos θ3 como ângulo em torno do Z2. Então, esse ângulo aqui em torno do Z2, em torno do eixo Z2, que alinha o eixo X2 e X3. Cadê a nossa origem 3? Ela tá aqui. Bom, então,
O eixo x3 ele tá aqui, o eixo x2 tá para cima, é como se ele tivesse aqui. X2. No caso, entre as origens 2 e 3, existe uma junta, e essa junta é a junta 3, que é uma junta linear prismática. E a junta linear prismática não varia ângulo, portanto, esse ângulo é fixo, então de cara o θ3 é fixo. E vamos encontrar o valor dele. Ele existe, ele tem 90 graus, no caso a gente consegue ver que é 90 graus, a gente precisa determinar o sentido desse ângulo, o sinal desse ângulo. Então, para isso, a gente alinha no eixo x2 e roda de x2 para x3, com a face da mão fica negativo. Então, fica 90 negativo. Portanto, aqui o θ3 é menos 90. Próximo parâmetro D3. Agora, essa distância entre as origens ao longo do eixo x2, aliás, x2 não, o z2, que é o mesmo do z3, eles estão alinhados, é esse eixo aqui, essa é a distância entre as origens. E ela é variável, porque a junta é linear prismática e varia a distância. Próximo parâmetro, A3. A3 é a distância em torno do eixo x3. Então, vamos lá. Em torno... distância não. Distância ao longo do eixo x3 que alinha as origens. Se essas origens estiverem desalinhadas nesse eixo, essa será a distância 3. Mas ela é zero no nosso caso porque elas estão alinhadas. É uma distância fixa, porque a junta não articula essa distância. E por último, o α3 é um parâmetro de torção, o ângulo de torção em relação às duas origens, dada em torno do eixo x3 para alinhar o Z2 ao Z3. Mas o nosso Z2 e Z3 já estão alinhados, né? Naturalmente estão alinhados e vão ser zero. Então, alfa vai ser zero e vai ser fixo. Então, tá aqui esse conjunto de parâmetros. Beleza? Vamos para o próximo. O que a gente vai fazer é apagar isso aqui. Bom, para ser mais rápido, eu não vou mais escrever os parâmetros, eu só vou destacar eles para vocês. Então, agora o contador passa a valer 4. 4 é menor ou igual a 6, que é o nosso N, ainda é menor ou igual a 6. Então, a gente vai computar novamente o θ. O θ4 agora. O θ4 é definido em torno do Z3. Z3 está aqui sinalizado o θ4. É o ângulo para alinhar os x3 e x4, porém, essa junta entre eles, a junta 4, ela rotaciona o punho, então é uma junta rotativa entre as origens 3 e 4, é uma junta rotativa, então o θ4 será variável, por isso que está aqui na tabela o θ4 como variável. D4 é um parâmetro de distância para desalinhar ou alinhar as duas origens, do quanto as origens 3 e 4 estão desalinhadas no eixo Z3. Porém, elas estão coincidentes. Existem 3 origens que estão coincidentes aqui. Aqui ele está estendendo, como se indicando que essas origens estão coincidentes. E elas estão no meu desenho aqui coincidentes. Então, aqui nós temos que as distâncias referentes a esses parâmetros, a distância D e a distância D4 e a distância A4, elas serão zero. Não existem essas distâncias, as origens anterior e atual estão coincidentes. Existe apenas o ângulo α4 que a gente precisa computar. Então, α4 é um ângulo em torno de x4, o x4 tá para cá, que tem entre a Z3 e Z4. Então, como se Z3 estivesse aqui, Z4 tá aqui.
A linha dedão x4 roda de Z3 para Z4, 90 graus sentido negativo. Então, é isso que vai ser aqui. Alfa 4 vai ter o valor menos 90. Incrementa o contador e testa. 5 menor ou igual a n é menor. Continuamos a nossa recursão. E agora nós vamos para o conjunto 5 de parâmetros, para o θ5. θ5 é em torno de Z5, tá? Aqui representado esse ângulo, em torno do eixo Z5. Mas, de novo, nós temos uma junta rotativa. Quem tem dúvida se é rotativa ou não, o que a gente faz? Entre a origem 5 e a origem 4, nós temos uma junta. Essa junta é a junta 5. Essa junta, ela faz flexão e extensão do punho, tá? É a penúltima junta do manipulador. Ela faz flexão e extensão do punho, ela é junta rotativa. Então, o θ5 vai ser variável por ser uma junta que varia o ângulo θ. Distância, como eu já falei para a origem anterior, a distância nesse caso vai ser 0, tanto a D quanto a origem 5 é coincidente com outras origens, a origem 3 e a origem 4. Então, por isso as distâncias são zeradas. Então, isso é muito vantajoso no caso do cômputo dos parâmetros, porque zerar parâmetro você tem, né, problemas a menos aí, algumas facilidades de conta. Mas tem um alfa. O alfa, essa origem está torcida em relação à anterior. E basicamente, em torno do mesmo x, o x, eles estão alinhados, o x em torno de x5. Nós vamos rotacionar de Z4 para Z5, alinhando o dedão aí com x5. E a gente vai, com a palma da mão, ter 90 graus positivo. Então, é isso. Esses são os cônjuges de parâmetros 5. Nós incrementamos o contador e 6 ainda é igual ao n. Então, a gente calcula mais uma vez os parâmetros, o último conjunto de parâmetros. Então, entre a origem 5 e a origem 6, nós temos o quê? Nós temos uma junta, ela é uma junta rotativa, ela rotaciona a ferramenta na ponta. E em torno do eixo 5, nós temos o θ6. Em torno desse eixo também será o θ6. Ele tá basicamente mais para frente, mas eu desenhei ali e não... Ele tá aqui, não tem mais espaço. E aí, esse θ é variável porque a junta é rotativa. Próximo parâmetro, D6. É um parâmetro ao longo do eixo Z5. Então, aqui nós temos até uma representação melhor. Z5 está em verde aqui. Ao longo do eixo Z5, que tá alinhado com o Z6, inclusive. Ao longo desse eixo, nós temos o parâmetro D6, entre as origens. Então, essa distância aqui entre as origens será o D6. E ele é um fixo, porque a junta que aciona aí entre as duas origens é rotativa. Então, a junta não altera a distância. A distância A, agora falando da distância A é o desalinhamento das origens ao longo do eixo X atual, X6 no caso. Então, nesse eixo, se as origens estiverem desalinhadas, é esse o parâmetro. Porém, elas estão alinhadas e o A vale 0. E agora, por último, αn, que é α6, é o ângulo de desalinhamento entre o Z anterior e atual em torno do eixo X6. Aqui, no caso, 5 e 6 estão, Z5 e Z6 estão alinhados e é valendo 0. Mas, como eu já havia contado esse segredo para vocês, último alfa, o αn do manipulador é sempre 0 por definição. Porque quando você aloca o eixo Z6, você já aloca ele alinhado com o Z5. Então, isso, pelo menos um parâmetro, vocês sempre podem acertar, tá bom? Então, estão aqui todos os parâmetros DH, né? Nessa representação na tabela. Estão aqui sintetizados os parâmetros DH. O próximo passo é
pegar esses parâmetros e montar a matriz elementar de transformação da origem anterior para a atual, da origem I-1 até I. A gente já sabe que isso é a multiplicação de uma matriz de rotação de θ, uma matriz de rotação de alfa, e duas matrizes de translação de D e de A, justamente dos parâmetros de Dinamo-Schartenberg. Então, a gente substitui nessa matriz aqui, nessa matriz que está representada aí. E as matrizes, portanto, do manipulador Stanford tem essa forma aqui. Eu não vou substituir essas matrizes, eu vou deixar para que vocês façam essa substituição. E se precisar, eu resolvo essa substituição na aula síncrona, mas eu acredito que vocês não vão ter dúvida a respeito disso. E se tiverem dúvidas, vocês podem me contatar a respeito disso. Então, nisso termina o exemplo do manipulador Stanford, e aí temos mais 2 manipuladores como exemplo. Um deles eu vou deixar disponível no vídeo também, que é o Puma, e o outro a gente vai resolver em aula síncrona. Até o próximo vídeo.